Boa noite para vocês. Hoje, dia 1º de junho de 26, nosso terceiro encontro de leitura da Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas. Tô vendo que... Aí eu esqueci de mencionar. O chat eu vou deixar por último, tá? Se você quiser perguntar ao longo da aula, pode ficar super à vontade. Pode interromper e perguntar. Agora, o chat propriamente eu vou ler só no finalzinho, porque eu sou peixes com peixes, lembra? Aí, se eu ficar vendo assim, eu vou bugar. Eu fico olhando para lá e eu perco a concentração. Pois bem, o primeiro capítulo, né, que nós vamos falar na aula de hoje, se chama Clareza por o Amor em Palavras. É um movimento relativamente comum quando a gente pensa em filosofia, que é delimitar o que que eu estou fazendo. Se for um conceito, se for um tema, se for delimitar a própria filosofia. Quando eu penso, por exemplo, em leitura de mundo, ou melhor, quando eu penso, por exemplo, modo ético com qual eu devo me comprometer antes de me comprometer com esse modo ético, né? Quer dizer, me comportar, como eu devo me comportar? Antes é preciso fazer uma leitura de mundo e compreender conceitualmente o que é o mundo, uma epistemologia. Então a gente determina o que é a coisa para saber como se comportar perante a coisa. É mais ou menos o movimento que a Abel vai fazer nesse primeiro capítulo, que é pôr o amor em palavras, né? Quer dizer, antes de avançarmos nas entrelinhas, nos entendimentos, nas implicações, o que dá para fazer com o amor, preciso definir o que é essa coisa. Então, esse é o movimento desse primeiro capítulo. E aí, ela começa citando uma autora para deixar explícito esse movimento de apresentação do texto. A autora se chama Diane Ackermann. Ela diz assim: eu vou ler esse trecho, mas o que vai nos interessar está mais para frente. Ela diz assim: enquanto sociedade, nos sentimos constrangidos pelo amor. O tratamos como se fosse uma obscenidade. Relutamos em admiti-lo. Apenas dizer a palavra nos faz tropeçar e corar. O amor é a coisa mais importante em nossa vida, uma paixão pela qual lutaríamos ou morreríamos, e, contudo, ainda hesitamos em insistir em seu nome. Sem um vocabulário maleável, nem sequer podemos falar ou pensar a seu respeito diretamente. Então, veja, essa necessidade de colocar, de fato, na ponta do papel o que significa a coisa. E a própria Bell diz assim, eu vou ler isso aqui para mim, tá? No livro, para quem tiver aí, página 46, pulando esse pedacinho da introdução dela mesma, porque, bom, ela repetindo algo similar ao que ela coloca aqui na introdução, mas ela diz assim, ó, imagine quão fácil seria aprender como amar se começássemos com uma definição partilhada. Por que partilhada? Porque é, a definição que atravessa hoje a sociedade não é uma definição homogênea. Então, por exemplo, pensando nas relações de gênero, inclusive a Bel vai falar em algum momento desse capítulo, o homem entende amor de um jeito, a mulher entende amor de outro jeito. E, obviamente, e aí o que é mais interessante é que os dois podem estar errados, né? Batem cabeça até mesmo na construção do que é o conceito de amor. Então, o ideal seria aprender como amar se começássemos com uma definição partilhada. A palavra amor é um substantivo, mas a maioria dos mais perspicazes teóricos dedicados ao tema reconhece que todos amaríamos melhor se pensássemos o amor como uma ação. Talvez essa seja a tese central do livro, tá? Está explícita já no primeiro capítulo. Amor, amar, enquanto verbo, é uma ação. Ou seja, trocando em miúdos, né, no seu sentido mais explícito da coisa, nós vamos sair da construção que é uma construção alienada, né, do amor como algo a priori, como se fosse um sentimento a priori, e simplesmente por algum motivo há uma percepção dessa coisa a priori, é isso que se quer desconstruir, para uma noção de amor que, na verdade, se constrói a partir de um determinado ponto. E isso que ela coloca logo de cara na sequência do texto. Ela diz assim, ó,
Passei anos procurando alguma definição significativa da palavra amor e fiquei profundamente aliviada quando encontrei uma no clássico de autoajuda. Então, Bel leu uma autoajuda decente, existem, tá? Autoajudas decentes, para quem só critica. Aqui, só um ponto, ela fala que ela ficou aliviada, porque no pedacinho que eu não li do texto, ela fala que foi difícil encontrar. Ela leu bastante até chegar em alguém que ela visse ressonância no conceito que ela estava procurando. E aí ela cita, né, o psiquiatra que ela leu e viu essa ressonância, que se chama A Trilha Menos Percorrida, uma nova visão da psicologia sobre o amor, os valores tradicionais e o crescimento espiritual, publicado originalmente em 78. Reverberando o trabalho de Eric Fromm, né, ele define o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Então, a definição de amor, que a princípio nós vamos tomar aqui como referência para Bell. E aqui tem algumas dimensões interessantes para a gente. A primeira, o amor próprio, né? Se a gente pensa que existe uma construção do amor enquanto ação em relação ao outro, de alguma forma eu só posso dar ao outro aquilo que de alguma forma eu dou a mim mesmo. E veja como começa, então, pensando no próprio, antes de citar o outro. E é por isso que esse próprio se segue, inclusive, no conceito ali de espiritual. Espiritual aqui, ela vai. No final do capítulo, ela vai falar isso, tá? Mas já vou falar agora para ficar explícito. Espiritual aqui não significa necessariamente religião. Pode significar, mas não significa necessariamente. Espiritual aqui é quase um contexto, eu vou dizer isso, mas não significa também necessariamente isso, tá? Mas uma certa conexão panteísta de você com o todo, sabe? Uma conexão de você com o mundo, algo visceral de você com o mundo. E nesse entendimento de conexão de você com o mundo, há certa valorização, já que há essa conexão quase visceral de você com o mundo. E, obviamente, para além disso, essa vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento e o de outra pessoa. Para desenvolver a explicação, ele continua: o amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade, isto é, tanto uma intenção, portanto, um querer, quanto uma ação, portanto, um fazer. Tá? Querer e fazer, tem que ser as duas coisas. Isso aqui, ela citando ainda o cara do conceito que ela está tomando como referência. Ela continua, citando ele. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Mais para baixo, a gente vai fazer esse movimento de desconstruir o amor como um sentimento a priori. Tá? E aí alguém poderia pensar assim, mas se não é um sentimento a priori, como assim, né? O que que significa... Oh, perdão. Então, foi um áudio trocado? Pareceu eu mesmo me ouvindo, foi isso mesmo? Não veio de mim, É né? só uma pessoa que está com o áudio aberto, a pessoa iPhone. Tá. Já fechou? Porque eu consigo fechar. Se não fechou, eu fecho aqui. Acho que fechou, né? Fechou não? Então, pera aí, rapidinho. Pronto. Pois bem, se o amor não é algo a priori, como é que eu explico isto, né? Como é que dá para a gente entender essa construção que nasce, de fato, de algum lugar, né? Quer dizer, eu tenho que pensar isso nascendo de algum contexto, mas não a partir de algo a priori, como se fosse algo transcendental que está lá em algum lugar e em algum momento eu só percebo. Qual é o ponto? Existem, se a gente pensa, por exemplo, se a gente pensa no contato com o outro, que porventura eu vou construir esse amor com o outro. A priori, eu posso não ter nada com este outro, certo? Conheci, por exemplo, alguém agora. A priori, eu não tenho nada, nem conheço essa pessoa. Ou a priori, só no fato de ver essa pessoa, posso ter, por exemplo, algum tipo de atração. Não precisa necessariamente ser sexual. Alguma afinidade. Bati o olho, olha, aquela pessoa parece legal.
Mas o ponto é, a priori, não tem nada, mesmo que eu tenha algum tipo de atração com aquela pessoa. Isso porque daqui a pouco vocês vão ver o modo como a Abel define amor. É, o afeto sozinho não significa nada. O conceito de amor é um pouco mais complexo e tem algumas variáveis. Como que isso vai se construir a partir dessa relação com esse outro que ou eu não tenho nada ou eu tenho só alguma atração? Dali, desse contato, pode acontecer uma satisfação. Veja, esse outro que eu não tenho nada, ou esse outro que eu tive uma atração, no contato com ele de fato, eu tive uma satisfação, um prazer. Né? E de qualquer tipo que seja, sabe? Da conversa, no abraço, enfim, essa satisfação que derivou desse contato inicial pode gerar um desejo de manutenção disso que eu senti. É desse momento que se segue ativamente, por isso escolha, quase que a necessidade desse sujeito de continuar sentindo isso que ele sentiu pela primeira vez. Então, veja, a priori não tem nada transcendental. Houve uma satisfação pelo contato com esse indivíduo. E dessa satisfação, eu senti aquilo e falei, eu quero mais disso. E aí é o ponto. É por isso que amar é uma ação. Eu vou estimular mais desse movimento. Esse pedaço do texto, ó. O amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. E a vontade também implica uma escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Uma vez que a escolha deve ser feita para alimentar o crescimento. Eu tenho que alimentar isso que eu senti, que eu gostei. Essa definição se opõe à hipótese mais amplamente aceita de que amamos instintivamente. Então, essa hipótese é o contrário do amor à primeira vista, talvez aqui, né? Algo mais usual que às vezes aparece dentro de contextos cotidianos. Aí ela vai tentar demonstrar como este amor a priori não se sustenta. Parágrafo de baixo, ela diz assim, ó, todo mundo que tenha testemunhado o processo de crescimento de uma criança desde o nascimento vê claramente que, antes de conhecer a língua, aqui é Bell lendo Lacan quase, hein? Antes de conhecer a linguagem, antes de reconhecer a identidade dos cuidadores, os bebês reagem ao cuidado afetuoso. Em geral, eles respondem com sons e olhares de prazer. O que é que ela está dizendo aqui? Olha só, como que nós nos conectamos com o outro e com o mundo? Pela linguagem. O bebê, antes de conhecer a linguagem, ele ainda não tem capacidade de simbolizar aquilo que está atravessando ele. Então, ele não tem a capacidade dentro de uma construção de sentido, construir sentido para aquilo que está atravessando ele. Em geral, eles respondem com sons e olhares de prazer. De prazer. Conforme crescem, reagem aos cuidados carinhosos, retribuindo afeto, emitindo sons guturais diante da bem-vinda aparição de um cuidador. A afeição é apenas um dos ingredientes do amor. Ou seja, o amor, enquanto conceito, é algo mais complexo, o afeto é um ingrediente, é parte, não um todo, e especificamente o bebê, ainda não inserido na linguagem, ele não consegue simbolizar aquilo que está sendo atravessado nele. Então, veja, ela está demonstrando que até mesmo o bebê constrói, mesmo que ele não saiba o que está acontecendo, mas ele vai construir nele o entendimento daquilo que é o amor. Aí vem a definição. Talvez a primeira vez que a definição de amor apareça de maneira mais, pensando nesses ingredientes, tá? Mais explícita. Ela diz: para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Então, afeto por si só não é o suficiente para falar que é amor. Né? Então, por isso a desconstrução daquele primeiro momento, que é muito mais afetivo, ser entendido como amor de fato. O amor exige muito mais do que isso.
E aí ela vai desenvolver mais essa construção da sequência do texto. Aqui tem uma noção implícita também que o amor romântico ele acaba silenciando um pouco o outro. Porque se o conceito de amor demanda todos esses ingredientes, e o amor romântico geralmente está justificado somente pelo afeto, só o afeto, eu não tenho confiança, eu não tenho honestidade, não tenho comunicação aberta, não tenho compromisso, não tenho respeito. Se você constrói um entendimento de amor pautado somente pelo o conceito usual do romântico, você está negligenciando o outro de alguma forma. Em algum contexto, você está negligenciando o outro. Ela vai exemplificar isto na sequência do texto, na relação dela com a família dela. Ela vai dizer: eu tive afeto, mas também tive violência verbal, psicológica. Ela vai citar também violências físicas, para demonstrar que não significa necessariamente que ter afeto é ter amor, inclusive dentro de casa. Então ela continua. Começamos comprometidos com o caminho certo, mas seguimos na direção errada. A maioria de nós aprende desde cedo a pensar no amor como um sentimento. Não que o amor não seja um sentimento, ele não é um sentimento a priori. Porque quando você constrói, afetivamente haverá uma conexão e, portanto, também haverá um sentimento ali. Eu não posso pensar nele como um sentimento a priori. Quando nos sentimos profundamente atraídos por alguém, dedicamos energia mental e emocional à pessoa. Isto é, há investimentos de sentimentos e emoções. Esse processo de investimento em que a pessoa amada se torna importante para nós é chamado catexia. Em seu livro, Peck enfatiza corretamente que, em geral, se confunde catexia com amor. É o que eu falei, acho que na primeira aula, isso é fogo no rabo, sabe aquele primeiro momento? É isso aqui, né? Não é amor ainda, não teve construção. Todos sabemos que indivíduos que se sentem conectados a alguém pelo processo da catexia frequentemente insistem que amam a outra pessoa, mesmo magoando-a ou negligenciando-a. O que eles sentem é catexia, mas insistem que é amor. E aí ela continua logo abaixo. Quando entendemos o amor como a vontade de nutrir nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Tá, aqui ela vai entrar em outro movimento, né? Então, a primeira parte aqui foi: definimos o que é o amor de duas formas diferentes e desconstruímos a ideia do amor a priori. O amor é construção, o amor não é algo a priori, temos até um nome para isso. Aquela coisinha que normalmente as pessoas entendem como a priori é um investimento. A gente pode até pensar psicanaliticamente, que é um investimento libidinal que eu faço ali naquele primeiro contato, né? E veja, isso aqui não é ruim, né? Porque, na verdade, o primeiro contato ele tem que ser assim mesmo, né? Você vai investir os seus afetos naquela construção. Só que só investir o afeto porque esse afeto te dá prazer, isso não é o suficiente, né? O amor demanda todos aqueles ingredientes a mais do que isso. Na sequência, o que ela vai fazer é o seguinte: então tá, se o amor é tudo isto, significa que se de fato eu estou fazendo tudo isto, significa que eu tenho consciência de que é tudo isto. E, portanto, se eu tenho consciência que o amor é tudo isto, não é possível pensar em amor, como ela coloca aí, ó. Amor e abuso não podem coexistir. Amor e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Não é possível, portanto, pensar que, se eu tenho consciência, se eu passei por um processo de desconstrução enorme, e eu entendo esses conceitos que ela colocou aqui, o amor é isto, ponto. Se eu cheguei nesse estado, não é possível pensar na coexistência de amor e abuso, de amor e negligência. Se eu estou praticando esse amor, é cuidado. Ah, Pablo, ela está falando que a vida vai ser fácil, cor de rosas. Não, não é isto. Até porque conviver sempre será difícil. Mas veja, se o amor é uma ação, é justamente numa convivência difícil que eu escolho amar, sabendo que existe um outro que é completamente diferente de mim. E que, portanto, este outro tem demandas completamente diferentes da minha. E que viver em sociedade
querendo ou não, se a gente pensar no todo, é respeitar as demandas do outro. Por que não fazer o mesmo movimento pensando numa relação a dois? Aqui extrapola-se se é uma relação afetiva amorosa ou de amigos, o que quer que seja. Certo? Mas o ponto se de fato então a convivência é difícil, mas de alguma forma em todos aqueles ingredientes que se postula o amor, há certo prazer, certo companheirismo, certa construção entre esses dois, eu escolho ativamente isso. Então não significa, até porque tem um outro ponto também, né? Estar em contato com o outro é necessariamente abdicar de alguma coisa, levando em consideração que este outro tem demandas muito próprias que nem sempre serão necessariamente as minhas demandas. E se eu quero conviver com esse outro, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Quer dizer, a demanda dele às vezes não será a minha e tá tudo bem, né? É a própria ideia da confiança, da honestidade, da comunicação, do cuidado, enfim, todas essas construções. Aí mais abaixo, nesse trecho ainda da 48, ela diz assim: aí ela vai botar um dedo na ferida aqui, né? Um dedo na ferida que, de certa forma, exige-se terapia. Inclusive, ela fala em algum momento aí que fez análise. É interessante quando ela fala que fez análise, porque é psicanálise, né? Ela falou terapia também, mas ela falou análise. Então, ela entende do rolê dos conceitos da psicanálise. Mas ela diz assim, ó, a grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais, nas quais fomos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados verbal e ou fisicamente e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. E aqui o exemplo é ela mesma, tá? Ela vai citar em outras partes do texto que eu não vou ler, que a vida dela na infância foi assim. Ela tinha afeto, ela tinha carinho, mas ao mesmo tempo ela tinha alguns tipos de abusos. Como nós vimos ali em cima que amor e abuso não coexistem, então significa que o afeto que ela tinha não era necessariamente amor, a partir da definição que ela está tomando aqui. Mas isso, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas isso não significa necessariamente que eu tenho que abandonar minha família, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá, ela fala sobre isso. Então, para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor em nossas famílias. Aqui o dedo na ferida seria aceitar essa construção que ela está colocando, seria aceitar que, muito provavelmente, nós nunca tivemos amor. A partir dessa construção familiar e do conceito de amor que ela está postulando. Ela está falando dessa construção de que a maior parte de nós, né, vem de família disfuncional e que existe ali um momento de postar stories. Muito obrigado, Renata. É, essa construção leva esse sujeito que está entrando nesse estado de conceito a pensar sobre o modo como ele foi atravessado em família. E aí ele vai chegar, às vezes, nessa conclusão de que ele nunca teve amor. E aí na página seguinte ela fala dela, ó, criada numa família em que um constrangimento agressivo e a humilhação verbal coexistiam com muito afeto e cuidado, tive dificuldade para abraçar o termo disfuncional. Porque, veja, é, olha só como é uma relação ambígua. A mesma pessoa, a mesmíssima pessoa que te dá afeto, que te dá carinho, é aquela que de alguma forma pode ter te negligenciado emocionalmente de alguma forma. E aí alguém poderia estar pensando assim, mas fudeu então. É minha família, o que eu faço? Né? Tem como trocar de mãe, de pai, de irmão, de vó? Não tem jeito. E aí a Bel conserta. Ela vai dizer logo abaixo, ela vai colocar assim, ó, com a ajuda da terapia, fui capaz de ver o termo disfuncional como uma descrição útil e não como um julgamento totalmente negativo. Ou seja, o que ela está fazendo aqui é uma desconstrução sem moralizar a constatação que ela está fazendo. E olha só como ela explica. Minha família de origem me proporcionou, ao longo da infância, um ambiente disfuncional. E essa situação não mudou. Isso não significa que não seja um ambiente no qual a afeição, o prazer e o cuidado também estão presentes.
Ela só está descrevendo o que aconteceu sem moralizar a coisa, levando em consideração que ela também teve afeto, prazer e cuidado. Só que isso não significa amor na complexidade que o amor exige. E um entendimento que nos permite, de alguma forma, lidar melhor com essa construção que veio do outro, que não me amou, eu penso no Spinoza. O Spinoza, quando ele está falando sobre a teoria dos afetos, e está tentando entender como que é possível viver em potência, né? Um sujeito que coloca para jogo as suas potências. Existem outros tipos de sujeitos que afetivamente não estão fazendo esse movimento e, às vezes, ao não fazer esse movimento, podem propor o que ela está colocando aqui, né? Negligência emocional, abuso verbal, abuso físico. Como é que eu posso entender isso? A história causal destas pessoas levaram essas pessoas até estes contextos. Essas pessoas não necessariamente, não vou colocar no todo, porque cada caso é um caso, mas essas pessoas não necessariamente são más. Não é que elas estão fazendo isso de propósito. Não é que elas querem maltratar o outro, mas é porque elas foram educadas pelo mesmo conceito errado de amor. E elas só estão passando para frente aquilo que elas aprenderam. É isso que a Bel está defendendo. De certa forma, é como se eu estivesse entendendo que está todo mundo no mesmo barco, né? E repito, isso não desmerece em nenhum momento a necessidade de lidar com um problema. É só um entendimento que aquelas pessoas só estão repetindo padrões que levaram elas a estarem no contexto onde elas estão. Não é necessariamente maldade. Inclusive, elas mesmas podem passar por esse processo de desconstrução que a Bel está propondo na obra. Certo? E aí, mas na sequência do texto, ela continua falando: ó, em um dia normal na minha família de origem, eu recebi atenção carinhosa, e o fato de eu ser uma menina inteligente seria afirmado e estimulado. Então, horas depois, alguém me diria que era exatamente porque eu me achava tão esperta que provavelmente acabaria louca e internada no hospício onde ninguém iria me visitar. Pesado, né? Mas, enfim, ela está demonstrando essa relação ambígua de afeto e de abuso. E aí na página 50, ela fala um pouco disso que eu acabei de mencionar, dessa relação afetiva truncada que eles passaram e que eles só estão eles passaram na constituição deles e que eles passam para frente quando vão constituir outros sujeitos, né? Na página 50 ela diz assim, ó: e acredito fortemente que, se meus pais tivessem sido bem amados pelos pais deles, eles teriam dado amor aos filhos. Eles deram aquilo que receberam. Cuidado, só cuidado. Ressalto que o cuidado é uma dimensão do amor, mas somente cuidar não significa que estamos amando. Certo? Na página 51, deixa eu ver se tem mais alguma coisa na página 50. Na página 51, ela vai falar sobre como é possível transpor essa relação afetiva torta que deriva da construção familiar para uma relação amorosa. Porque se a gente pensar, por exemplo, na seguinte construção, você tem sujeitos sendo formados em famílias diferentes, mas sujeitos sendo formados desse entendimento errado de amor. Esses sujeitos se encontram e vão se relacionar afetivamente. Não vai dar bom. É o que ela coloca na página 51. Esse pensamento defeituoso com frequência molda nossas percepções adultas de amor. No meu caso, muitas práticas de humilhação às quais fui submetida na infância continuaram em meus relacionamentos românticos adultos. É só a repetição do padrão que se dava na família, levando em consideração que esses sujeitos foram formados por esses conceitos tortos, esses sujeitos se encontram na vida, vão se relacionar afetivamente, no seu sentido amoroso, e vão repetir esse mesmo padrão. Isso porque não tem consciência do conceito, que é o conceito que ela está defendendo para o conceito de amor. Basicamente, ela está descrevendo causa e efeito aqui, né? A causa, essa educação, esse conceito de amor, efeito, sujeitos disfuncionais.
tanto nesses sujeitos educando outros sujeitos, quanto nesses sujeitos se relacionando amorosamente com outros sujeitos. Aí, na página 51 ainda, ela vai colocar o primeiro passo no processo, nesse sentido de trabalhar esse conceito enquanto desconstrução. Então ela diz assim, para transformar a falta de amor em minhas relações mais importantes, primeiro tive que reaprender o significado do amor e, a partir dali, aprender como ser amorosa. Aceitar uma definição clara de amor foi o primeiro passo do processo. Como muitos leram A Trilha Menos Percorrida várias vezes, estou grata por ter encontrado uma definição de amor que me ajudou a encarar os lugares em minha vida onde ele estava ausente. Aí ela vai repetir o conceito que já foi dado, que é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. Aí ela continua: ainda foram necessários anos para que eu me desapegasse de padrões de comportamento aprendidos que anulavam minha capacidade de dar e de receber amor. Isso aqui é importante, tá? Esse dar e receber. Isso vai ficar explícito na sequência do texto. Mas deixe isso aí em aberto. Um padrão que tornava a prática do amor especialmente difícil era com frequência escolher estar com homens emocionalmente feridos, que não estavam tão interessados em ser amorosos, embora desejassem ser amados. Aí ela vai colocar uma experiência pessoal dela. Na verdade, o livro todo é quase uma experiência pessoal dela, né? Mas, enfim, na sequência do texto, tem um pedaço importante aí na página 52. Ela diz assim, ó: eu queria conhecer o amor, mas estava com medo de me entregar e confiar em outras pessoas. Aqui vai aparecer a dinâmica do trauma, né? O trauma enquanto sendo algo que eu não. Aqui, um pouco diferente do que a gente pode pensar do contexto de trauma, ou pelo menos do contexto usual, porque aqui tem bastante consciência, o movimento que ela está fazendo é: eu não quero, é, eu não quero repetir padrões que eu sei que já aconteciam. E aí que entra o medo, né? O medo, o que que é o medo? O medo é algo que me paralisa de fazer alguma coisa. Biologicamente, medo é importante, né? Eu posso ter medo de, sei lá, ter medo de cachorro. E aí tem um pitbull aqui na minha frente. Eu não vou na direção dele, né? Eu não vou ao encontro de algo que me causa espanto. E de alguma forma isso é uma defesa. Contudo, se isso se torna patológico, não tem movimento existencial, porque eu não vou me movimentar em direção nenhuma. Ela diz assim, ó: tinha medo da intimidade. Ao escolher homens que não estavam interessados em ser amorosos, eu era capaz de praticar o ato de dar amor, mas sempre num contexto insatisfatório. Essa é o ato de dar e receber, né? Não estava acontecendo os dois. Naturalmente, minha necessidade de receber amor não era saciada. Recebia o que estava acostumada a receber: carinho e afeição, geralmente misturados com algum grau de grosseria, negligência e, em algumas ocasiões, franca crueldade. Às vezes, eu era dura. Levei muito tempo para reconhecer que, embora quisesse conhecer o amor, tinha medo de ter intimidade de fato. Então, aqui tem essa dimensão desse aspecto traumático, de não querer repetir esses padrões que estavam acontecendo, padrões esses que aconteciam no contexto familiar, né? Dessa relação que tem afeto, que tem cuidado, mas como ela diz, ó, que tem negligência, que tem grosseria, que tem crueldade. Por ter receio de repetir esses padrões, eu evito a intimidade com o outro. E mesmo quando eu entro numa relação amorosa, aí é onde entra os homens que ela citou ali em cima. Ainda assim, homens emocionalmente feridos, que muito provavelmente vão repetir aqueles padrões. E no fim das contas, fica uma relação torta dos dois lados. Aline, pode falar. Eu fiquei só com uma dúvida rapidinho. Ela estando nesse lugar de não ter intimidade, mas aqui em todo o texto ela fala que ela conseguia amar. Eu notei isso.
Ela estava inteira amando mesmo não tendo intimidade, e o outro não. É isso? Eu acho que esse é um lugar, talvez seja um lugar de, em algum momento, eu já tenho algum tipo de desconstrução o suficiente para lidar com algum tipo de conceito sobre o amor, eu, Bel, mas ainda assim, as minhas relações amorosas eram relações com homens emocionalmente feridos. Porque se a gente está pensando aqui na construção de um amor que seja efetivo e que funcione, tem que ser para todos, né? Não adianta só eu entender o conceito, compreender como funciona, se este outro não está alinhado em ressonância com essa mesma construção. Talvez seja esse o contexto. É porque fica com a sensação de que ela não passou pela coisa, né? Se ela está dando, mas não está recebendo. Então pode ser transição, percebe? Pode ser que em algum momento ficasse torto a relação entre os dois, mas em outro momento, já no processo de desconstrução dela, ela entende que é aquela coisa. Contudo, o outro ainda não entendia. Então ela conseguia dar, mas não recebia desse outro que era emocionalmente instável ainda. Tá? Aqui uma suposição, mas na minha cabeça me parece a suposição que mais faz sentido. Ahn, Logo abaixo, nessa sequência do texto, ela diz assim: ó, levei muito tempo para reconhecer que, embora quisesse conhecer o amor, tinha medo de intimidade de fato. Muitos de nós escolhemos relacionamentos de afeição e carinho que nunca se tornarão amorosos, porque eles parecem mais seguros. As demandas não são tão intensas quanto as do amor. O risco não é tão grande. Aqui, o que ela está descrevendo é um pouco do que a gente conversou no primeiro encontro da superficialidade do Bauman. De alguma forma, olha só, muitos de nós escolhemos relacionamentos de afeição e carinho que nunca se tornarão amorosos porque eles parecem mais seguros. Aqui, talvez, seja um pouco da dimensão, e aí isso vai ficar explícito logo na sequência da página, na página 53. Algumas pessoas podem começar a tocar numa região de consciência sobre esses conceitos que nós estamos tratando aqui. E aí vem aquela dimensão do tocar essa região pode ser, às vezes, desconfortável. Desconfortável a ponto de eu toco na linha da consciência e eu prefiro dar um passo para trás. Porque eu não quero me implicar com esta consciência. Eu não quero me implicar com a responsabilidade pelo fato de já compreender qual é o conceito de amor. Então, quando ela diz, muitos de nós escolhemos relacionamentos de afeição e carinho que nunca se tornarão amorosos porque eles parecem mais seguros. As demandas não são tão intensas quanto as do amor. O risco não é tão grande. Se você não se implica, se você não se envolve, veja a definição lá atrás. Vou repetir toda a definição, hein? Ó, é cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade, comunicação. Se você não faz tudo isto, ou melhor, se você faz tudo isto, você se implica visceralmente com esse outro. Só que veja, é um risco se implicar emocionalmente com esse outro, querendo ou não, é um risco. Porque a vida contingencial que é, o que pode acontecer? Pode dar errado, né? E aí você vai ter que lidar com as consequências dessa contingência, que é poder dar errado. O ser humano acaba pensando muito nisso. O que é a angústia dos existencialistas? A angústia é justamente a percepção dessa contingência. Quando eu olho para as infinitas possibilidades, pode acontecer isto, 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 outro. E às vezes a gente não quer lidar com essa angústia. Eu não quero ter que lidar com esta possibilidade consciencial, né? Porque a angústia vai estar lá. Eu não quero ter que lidar com a consciência que eu tenho de que existe essa possibilidade. Então, veja, o risco não é tão grande do que de me vincular superficialmente com esse outro, eu tenho um risco muito menor. Eu não estou implicado com esse outro. É o que ela coloca no texto, na página 53, no meio. Ela coloca assim, ó. Sem sombra de dúvida, muitos de nós se sentem mais confortáveis com a ideia de que o amor pode significar qualquer coisa para qualquer um, precisamente porque
quando o definimos com precisão e clareza, isso nos deixa cara a cara com o que nos falta. Então, veja bem, quando eu tenho o conceito, entendo, tenho consciência, compreendo o que é de fato o amor, entendo como ele funciona, quando eu defino isso com precisão, eu olho para o meu contexto, e percebendo esse contexto, voltando, por exemplo, no disfuncional, né, se a maior parte das pessoas viveram contextos disfuncionais, né, em família, e se são essas mesmas pessoas que estão entrando em contato com outros em sociedade, significa que é quase crônico, percebe? É quase pandêmico. É todo mundo disfuncional. Se está todo mundo nesse contexto, então está todo mundo ali, nesse aspecto disfuncional. Você compreende de fato o que é o amor? Você olha para esse contexto e vai perceber, portanto, o que te falta. Mas especificamente, talvez mais intenso do que isso, aquilo que sempre te faltou. Porque você nunca teve este amor descrito como esse conceito. Porque tudo que você teve, mesmo que tenha tido afeto, carinho, enfim, mesmo que tenha tido tudo isso, veio junto de algum tipo de abuso, de algum tipo de constrangimento. E aí o ponto, né? Pegando um aspecto um pouco mais existencial. Encarar isto que falta também é desconfortável, né? Não necessariamente, mas é desconfortável. Se eu não lido bem com isto que falta, eu não consigo compreender que é justamente na falta que o movimento se faz. Percebem isto? Veja bem, a falta entendida como um problema pode ser substrato para que você tente preencher absolutamente essa falta. Com inúmeras coisas. Aqui no nosso caso, a própria construção de amor. Isso aqui especificamente vale para essa pessoa que está botando um pezinho na consciência, tá? Porque, na minha percepção, talvez existem aquelas pessoas que chegou num estado que não tem como voltar mais, não, né? É só se você tirar o cérebro à força. Porque eu sempre dou esse exemplo lá do filme Matrix, do cara lá no meio, ele entrega o Neo e o Morfeu, tá lá no meio da Matrix, comendo o bife, tomando o vinho dele, ele fala, eu sei que isso aqui tudo é mentira, eu sei que isso tudo aqui não existe, mas eu prefiro isto. Eu prefiro a alienação, né? Eu prefiro justamente isso que não é real. Por quê? Porque é mais fácil, é mais confortável, é o que ela coloca ali na página de trás, né? O risco não é tão grande, eu não estou implicado com a coisa, eu não tenho consciência da coisa. Se eu não tenho consciência da coisa, a responsabilidade pode ser de qualquer um, menos minha. Eu não sei. Por que que eu tenho que ter responsabilidade sobre uma coisa que eu não sei? Então, o cara do filme Matrix, ele fala para os agentes da Matrix, né? Me reconecta com a Matrix, me faz rico, né? Me coloca lá de volta. E aí eu vou esquecer tudo. Veja, eu vou esquecer o que que é a Matrix de fato. Eu não vou lembrar do que é a coisa. Então, de alguma forma, quando ela coloca aqui, né? Quando definimos com precisão e clareza, isso nos deixa cara a cara com o que nos falta. E aí você tem. Esse é o ponto, talvez, aqui, né? Aqui você tem dois caminhos. Quando você encarou a primeira vez, você compreendeu, você sabe dar aquele eureka, né? Você tem um insight poderoso, entendi o que é a coisa. Aí você encarou essa falta. Você tem dois caminhos. Você continua num estado de má fé, né? De inautenticidade, pensando nos contextos existenciais. Eu vou tentar preencher essa falta de maneira absoluta, né? Posso pensar, sei lá, a psicanálise fala bastante da religião, né? Nietzsche fala bastante da religião, um modo de preencher absolutamente essa falta. No nosso contexto aqui, o amor no seu sentido romântico, né? Eu vou tentar continuar achando a tampa da minha panela, vou tentar continuar nesse jogo frustrante, já que não há tampa da minha panela. Mas, enfim, alienadamente é melhor fazer isso. Por quê? Porque nessa construção se eu não estou lidando com o amor como ele é, eu não estou me implicando com o outro, não tem responsabilidade, o risco não é tão grande, é melhor. Estou mais confortável. A relação superficial, tá? Do Bauman,
é melhor. Agora, outro lado, entendi a falta. É assim? Pois bem, a falta enquanto movimento é justamente o que sustenta o movimento. Porque se a falta, pensando no conceito de amor, tá? Se é a falta nesse sentido absoluto da coisa, o que que se segue? Construção. Se o amor para trás não existe essa definição a priori de amor romântico, né? De tampa, tipo, se não tem isto, o que que é o amor? É construção, é ação. O amor é um movimento que você vai fazer ativamente perante aquele ou aquela com o qual você teve algum tipo de relação afetiva, que lá naquele primeiro momento que eu descrevi, aquilo te deu alguma satisfação, aquilo te deu algum prazer. E aí você quer o quê? Eu quero repetir essa construção, quero manter, quero construir, quero crescer, a expressão que Abel usa. E isso você só vai fazer tomando o amor como uma ação, como um movimento. Na página 54, aí ela começa a ir para os finalmente, ela diz assim, ó, ela vai parar algumas arestas, né, que para ela ficou como aresta. Algumas pessoas têm dificuldade com a definição de amor de Peck, porque ele usa a palavra espiritual. Ele se refere àquela dimensão da nossa realidade mais íntima, em que a mente, o corpo e o espírito são um só. O indivíduo não precisa ser praticante de uma religião, como eu comentei no começo, para abraçar a ideia de que existe um princípio que anima o self, uma força vital. Alguns de nós a chamamos de alma, que, quando alimentada, aumenta a nossa capacidade de sermos inteiramente autorrealizados e aptos a nos relacionarmos em comunhão com o mundo ao nosso redor. Aqui, ela tá usando mão de um conceito da filosofia da mente, que é um conceito dualista, que é o seguinte, assim, existe uma treta enorme na filosofia contemporânea que é tentar explicar o que é o eu. O que é a subjetividade de cada um de vocês? Tem a galera do orgânico, puramente orgânico, que é você é basicamente um epifenômeno do seu sistema nervoso. Matéria pura. Tem os dualistas. Então, a galera orgânica trata tudo como uma única coisa só. O seu eu deriva do seu corpo. Estes fisicalistas, esses orgânicos. Do outro lado, tem os dualistas, que trabalham que a ideia de existe o corpo, de fato, mas existe uma consciência. Consciência é essa que, de alguma forma, regula esse corpo. E aí, esses dualistas, existem tipos. Porque eu posso pensar no dualista religioso propriamente, que, portanto, trabalha a ideia de uma alma a priori, ou só aquele dualista que acredita que não existe uma consciência. A gente talvez ainda só não saiba explicar, mas existe uma consciência que explica a nossa subjetividade. Isso não precisa necessariamente, veja, a existência dessa consciência que explica o nosso corpo não precisa necessariamente ser algo religioso. É isto que ela coloca ali, ó. Aquela dimensão da nossa realidade mais íntima em que a mente, o corpo e o espírito são só. O indivíduo não precisa ser praticante de uma religião para abraçar a ideia de que existe um princípio que anima o self, uma força vital. Alguns de nós chamamos de alma, que, quando alimentada, aumenta nossa capacidade de sermos inteiramente autorrealizados e aptos a nos relacionarmos em comunhão com o mundo ao nosso redor. Por que que isso aparece aqui? Né? Especificamente, eu repito, por que que aparece esse conceito de espiritualizado? Primeiro, porque tem a dimensão política do amor. Né? Na introdução, nós vimos como Abel entende que o amor pode ser a resolução do problema da humanidade, já que a humanidade, em alguma medida, historicamente, está banhada em sangue. Se de fato a gente constrói uma noção de amor enquanto construção, significa que este amor pode conectar tudo e todos. Porque é construção, então eu posso me conectar construtivamente com qualquer pessoa. E isto resolver os problemas que a humanidade sempre teve enquanto humanidade, enquanto construção de sociedade. Por isso a expressão espiritualizada aparece aqui.
porque é justamente esse entendimento de um mundo ao nosso redor, essa comunhão do eu com o mundo ao nosso redor. E aí, para fechar, o que ela diz, né? Começar por sempre pensar no amor como uma ação, em vez de um sentimento. É uma forma de fazer com que qualquer um que use a palavra dessa maneira automaticamente assuma responsabilidade e comprometimento. Definições, aí logo abaixo, né? Definições são pontos de partida fundamentais para a imaginação. Aqui uma dimensão da fantasia, né? Eu defino para fantasiar e a fantasia tem uma dimensão importante na construção do que quer que a gente queira fazer. Quer dizer, a fantasia tem uma dimensão de colocar o nosso desejo para jogo, né? Num sentido de, se eu vou construir o amor, se é uma construção, há essa possibilidade da imaginação enquanto fantasia, pensando justamente nesta possibilidade. Né? Por exemplo, politicamente, quem sabe, né? Não sei se vocês são esperançosos ou não, mas quem sabe deste amor resolver os problemas da humanidade. Repito, por que resolveria? Porque se o amor é construção, eu posso literalmente me conectar com todas as pessoas do planeta. E se isso de fato for possível, for real, se a gente chegar num contexto de conexão, como ela coloca ali em cima, uma comunhão com o mundo ao nosso redor, teoricamente, né, aqui, por isso fantasia, percebam? Teoricamente, o problema do planeta estaria resolvido. Ok? Deixa eu voltar para o grande aqui para ver vocês. Quem quiser falar, quem quiser comentar, fique à vontade. Eu vou olhar o chat também. Passo a palavra para vocês. Vocês já estão amando? Tudo bem? Podemos encerrar? Ficamos aqui então no capítulo. Eu não vou. A priori, eu tinha pensado que seria possível. Deixei várias partes para trás, né? A minha neurose grita quando eu faço isso, né? Não, não gosto. Mas não tem como ler tudo no miudinho. Capítulo 2, Justiça, lições de amor na infância. Em que movimento, né? Quer dizer, a gente, repare, se o processo começa com uma disfuncionalidade na própria constituição do sujeito em família, nada melhor do que começar pensando na infância. Especificamente, se estamos aqui nós, a maior parte de nós, pessoas relativamente formadas, significa que possivelmente formaremos outras pessoas. E se o ponto é, de fato, pensar num processo construtivo, eu tenho que começar onde a disfuncionalidade começa, que é na família. Então, formar novos indivíduos para lidar melhor com esse conceito. E aí, esses indivíduos, duas famílias, né? Imagina, aqui somos o quê? 26. Vamos supor 26 famílias diferentes. E aí, vamos supor que esses filhos formados das nossas famílias se encontrem por aí. Teremos, teoricamente, uma família um pouco melhor, pensando em relacionamento. Tá aí a esperança, né? Teoricamente. Ok? Estamos combinados? Deixa eu só combinar com vocês aqui. Voltamos daqui a 2 semanas. Capítulo 2, dia 15. Certo? Boa noite para vocês. Bom descanso. Não vou fazer merchan hoje, não. Conversamos no grupo em outro momento. Um abraço para vocês. Bom Tchau, descanso. Boas gente. reflexões. Obrigada.